Oiê, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Jordana, aqui do canal Labelle Bags Crochê, e no vídeo de hoje a gente vai fazer essa clutch muito linda, perfeita, nesse fio mesclado, um fio poly da Fisher, um cordão de poliéster, super macio, e olha o tanto que fica linda, gente, super fácil de fazer, certo? Então, pega seu fio e a sua agulha e vem cá crochetar comigo. E para fazer a nossa bolsa de hoje, vou utilizar aqui fio poly da Fisher, nessa cor mesclada, linda ela, ó, cor persa, tá? E a agulha de 5 milímetros. Tô aqui com o meu fio já prontinho para começar, e a gente vai iniciar essa peça com 22 correntinhas, certo? Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. E vou iniciar aqui a minha peça com 22 correntinhas. Terminei aqui as minhas 22 correntinhas. Agora eu vou medir aqui pra ver quantos que deu essas 22 correntinhas aqui. Deu 16 centímetros aqui, tá? De correntinha inicial. Agora, essa primeira carreira, a gente vai trabalhar a primeira carreira toda em ponto baixo, tá? Pegando aqui na frente da correntinha mesmo. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui, ok? Então, ó, pula essa primeira aqui, vem na segunda, ó. E faço aqui o meu ponto baixo. E aqui a minha primeira carreirinha, que foi uma carreira de ponto baixo. Agora a gente vai trabalhar na nossa base com carreiras de meio ponto alto, certo? E a gente vai trabalhar 5 carreiras com meio ponto alto com aumento, ok? A gente vai ter aumento ao centro das nossas carreiras aqui, certo? Então, olha só, vou fazer aqui 2 correntinhas de virada, 1, 2, vou virar o meu trabalho. E agora a gente vai trabalhar os nossos pontos pegando somente uma alcinha da nossa carreira anterior aqui, ó. Essas correntinhas que se formam acima do nosso ponto da carreira aqui anterior, ó. A gente vai pegar o ponto, a gente vai fazer o ponto pegando somente uma alcinha, certo? E como que vai ficar essa primeira carreira aqui de aumento? A gente começou o nosso trabalho com 22 correntinhas, né? 22 correntinhas dá o total aqui dos 21 pontos, porque eu não faço ponto nessa laçadinha inicial aqui, certo? Então, fica 21 pontos. 21 pontos vai ficar 10 pontos de um lado, 10 pontos do outro lado e um ponto aqui ao centro aqui, onde a gente vai fazer o nosso aumento, com 3 pontos, ok? Então, ó, vou iniciar aqui a minha carreira com o meu ponto alto, né? Meio ponto alto, ó. Lacei o meu fio, venho aqui na corrente, na alcinha lá da frente, ó, e faço o meu meio ponto alto aqui. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tenho aqui 10 pontos meio alto aqui. E ao centro aqui da nossa carreira, no próximo ponto, a gente vai fazer aqui 3 pontos juntos, certo?
Então, faço um, volto no mesmo e faço mais um e retorno novamente no mesmo ponto, faço mais um. 3 pontinhos aqui no aumento, certo? E termino aqui a minha carreira fazendo os 10 pontos 10 pontos meio alto aqui desse lado, ok? Terminei então a minha segunda carreira. Minha segunda carreira é a primeira carreira do aumento, né? Tô indo pra minha terceira carreira. Vou uma, duas correntinhas de virada. Agora a gente vai continuar fazendo, né? Pegando somente uma alcinha para fazer o ponto meio alto, e ao centro também a gente vai ter o nosso aumento, tá? Nessa segunda carreira de aumento vai ficar 11 pontos de um lado, o ponto central aqui de aumento e 11 pontos do outro lado, ok? Então, continuo com meio ponto alto. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 pontos desse lado. Agora faço aqui o meu ponto de aumento aqui ao centro da carreira. É os 3 pontos juntos. Fiz 1, 2 e 3. Agora finalizo a minha carreira com um ponto para cada ponto de base aqui. Então, estamos indo para nossa próxima carreira. 2 correntinhas de virada. E agora vai ficar... Carreira anterior ficou 11 de um lado, 11 do outro e o centro aqui, né, de aumento. Agora vai ficar 12 pontos de um lado, 12 pontos do outro e um ponto aqui ao centro de aumento, certo? Já tô aqui então com as minhas 2 correntinhas feitas de virada. Agora eu vou fazer aqui 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora faço o meu ponto de aumento aqui ao centro da minha carreira, certo? E finalizo a minha carreira com mais 12 pontos, um ponto para cada ponto de base aqui, certo? Próxima carreira no aumento vai ficar 13 pontos de um lado, 13 pontos do outro lado e o ponto de aumento aqui ao centro da carreira, certo? São 5 carreiras de aumento, né? Então, já fiz 1, 2, 3, tô indo pra 4ª carreira com o aumento.
Tô indo então para minha última carreira de aumento, minha quinta carreira com aumento, ok? A última carreira do aumento vai ficar da seguinte forma, vai ficar 14 pontos de um lado, 14 pontos do outro lado e o ponto central aqui, ó, tá? Com o aumento. Terminei então as minhas carreiras com aumento. Agora a gente vai trabalhar por 9 carreiras, um ponto para cada ponto de base, tá? A gente tá aqui, ó, na última carreira de aumento que a gente fez, a gente ficou com um total de 31 pontos para carreira, tá? Então a gente vai trabalhar 9 carreiras com esses 31 pontos, um pontinho para cada ponto de base, tá? Continua com o meio ponto alto, trabalhando, pegando somente uma alcinha. 2 correntinhas de virada, vira o trabalho e continua. Um pontinho para cada ponto de base agora. Então, fiz aqui a minha primeira carreira sem aumento, vou fazer mais 8 carreiras com um ponto para cada ponto de base. Então, terminamos aqui as nossas 9 carreiras, né, sem aumentos, um pontinho para cada ponto de base aqui. Agora, a gente vai começar a carreira para diminuir, a gente vai diminuir ao centro aqui, certo? Então, lembra, ó, a gente tem 31 pontos, né, na última carreira de aumento aqui, a gente ficou com 14 pontos de um lado, 14 pontos do outro e 3 pontos ao centro aqui, né? Aumentando. Agora, na diminuição, a gente vai começar com 14 pontos de um lado, 14 pontos do outro e 3 pontos aqui ao centro, ó. 3 pontinhos aqui ao centro que a gente vai diminuir, ok? Então, continuo com meu ponto meio alto, 2 carreiras de virada do trabalho. Virei o meu trabalho, agora eu vou fazer 14 pontos. E vou diminuir esses 3 pontos ao centro aqui. E depois finalizo a minha carreira fazendo os outros 14 pontos do outro lado aqui. Certo? Como que a gente vai diminuir aqui, ó? Dou a laçada no fio, venho aqui no primeiro ponto aqui desses 3 central. Passo lá a minha agulha, busco o meu fio, fico com ele na agulha. Vou no próximo ponto, busco o meu fio, fico com ele na agulha. E no próximo ponto, busco meu fio, fiquei aqui com as 4 laçadas na agulha, vou finalizar as 4 laçadas juntas. Certo? E agora, finalizo a minha carreira fazendo os 14 pontos do outro lado.
Fizemos aqui a primeira carreira diminuindo. Vamos para a próxima carreira diminuindo os 3 pontos aqui ao centro. Próxima carreira vai ficar 13 pontos de um lado, 13 pontos do outro e os 3 pontos aqui do centro aqui diminuindo, certo? Fiz aqui uns 13 pontos do lado aqui. Agora eu vou diminuir aqui ao centro os 3 pontos. E agora eu finalizo a carreira com os 13 pontos desse lado de cá. Próxima carreira, então, diminuindo, a gente vai fazer 12 pontos de um lado, 12 do outro e os 3 central aqui diminuindo, ok? Então, fiz 12 pontos aqui desse lado. Agora eu vou diminuir aqui os 3 aqui ao centro. E agora finalizo a minha carreira com os 12 pontos do outro lado. Agora, próxima carreira diminuindo, vai ficar 11 pontos de um lado, 11 do outro e os 3 pontos aqui diminuindo, ok? Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira diminuindo aqui, certo? Que vai ficar 10 pontos de um lado, 10 pontos do outro e os 3 pontos central na diminuição aqui, ok? Dez pontos aqui desse lado, né? Agora eu vou diminuir aqui ao centro os 3 pontos, né? E agora eu vou finalizar a minha carreira com os outros 10 pontos desse lado. Terminamos então de trabalhar a nossa carreira de diminuição. Agora a gente vai trabalhar uma última carreirinha da base, que é com ponto baixo, certo? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de virada. Vou virar aqui o meu trabalho e vou trabalhar com o meu ponto baixo pegando as duas alcinhas, tá? Não somente uma. Passando a agulha aqui por debaixo, ó, das duas alcinhas e fazendo o ponto baixo, ok?
Então, a nossa última carreirinha aqui, dessa parte da base, já tá finalizada, a nossa carreira de ponto baixo, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar esse fio aqui, que agora a gente vai fechar os nossos lados aqui, ok? Então, vou cortar aqui o meu fiozinho. Vou finalizar aqui essa pontinha de fio aqui, ó. Terminamos aqui de esconder aqui as pontinhas de fio. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar esses lados. A gente vai dobrar a nossa base do avesso. Lembram como reconhecer, né? O avesso da nossa peça. O avesso da nossa peça é ele aqui, ó. A última carreira aqui de ponto baixo é onde fica esses nozinhos atrás aqui, ó. Esse é o avesso da nossa peça, ok? Frente da nossa peça, que é o lado de fora aqui, ó. É onde fica o ponto bonitinho aqui. Certo? Onde forma um Vzinho aqui do ponto, ó. Então, esse é o lado de fora. Lado avesso do nozinho, ok? A gente vai dobrar aqui, então, do lado avesso. E a gente vai fechar esses lados pegando uma alcinha de cada lado, fazendo um ponto baixo aqui, ok? Que vai ficar mais bonitinho o acabamento. E a gente vai fazer dos dois lados. Então, vou pegar meu fio aqui. Vou usar uma agulha de 4 milímetros pra ficar melhor aqui. E vou vir aqui, ó. Uma alcinha de cada lado, certo? A gente vai passar a nossa agulha. Com o meu fio aqui na minha mão, ó. E vou cuidar pra esconder a pontinha de fio que vai sobrar, tá? E vou vir aqui passando ponto baixo, certo? Pegando uma alcinha de cada lado. Só ir fazendo ponto baixo. Aí, terminamos aqui esse lado, ó. Vou desvirar aqui pra vocês verem como que fica. Fica bonitinho, tá vendo o acabamento? Agora é só a gente fazer do outro lado da mesma forma. Uma alcinha de cada lado, a gente vai fazer o nosso ponto baixo aqui, ok? Vou finalizar aqui já esse lado. E aí, a pontinha de fio que sobra aqui, a gente esconde aqui dentro, aqui, tá? Entre os pontinhos. Terminei, então, de fechar os meus lados, certo? Agora, a gente vai virar aqui a nossa base pro lado certo aqui. De ajeitar ela aqui, deixar ela certinha. Porque agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar algumas carreiras de ponto baixíssimo aqui em cima, contornando ela. E agora, como que a gente vai passar esse ponto baixíssimo? Vou passar aqui com a minha agulha de 4 milímetros mesmo, tá? Pra ficar melhor. Porque a gente vai vir contornando ela com um ponto baixíssimo, pegando somente uma alcinha, ó. Essa alcinha que vem sempre aqui acima do nosso ponto da carreira aqui, ó. Tá vendo? Essa alcinha. Entre uma carreira e outra, a gente vai pegar somente essa alcinha para passar aqui a nossa primeira carreira de ponto baixíssimo aqui, ok? Então, ó, vou iniciar aqui. Vou iniciar aqui pelo cantinho aqui, ó.
E vou vir passando aqui o meu ponto baixíssimo. Pegando somente essa alcinha lá de cima, tá? Então, olha só, tô terminando aqui a minha primeira carreirinha de ponto baixíssimo. E a gente vai continuar passando carreiras de ponto baixíssimo aqui, ó. Só que dessa vez a gente vai passar pegando somente a correntinha, a alcinha daqui de cima aqui, ó. Da correntinha do ponto, ó. Correntinha do ponto. A gente vai pegar somente essa alcinha de cima aqui pra passar, continuar passando o nosso ponto baixíssimo, ó. Cheguei aqui no finalzinho, já venho aqui pro primeiro pontinho aqui da carreira, ó. Pegando somente a alcinha de cima e continuo contornando com o meu ponto baixíssimo. Então, tô terminando aqui mais uma carreira aqui no ponto baixíssimo. Eu vou passar mais umas 2 ou 3 carreiras, tá? De ponto baixíssimo, só de ponto baixíssimo, pegando sempre somente a alcinha de cima pra fazer o nosso ponto baixíssimo, ok? Passei aqui ao total aqui de 4 carreirinhas de ponto baixíssimo, certo? Ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas de ponto baixíssimo. E agora eu já vou cortar aqui o meu fio pra já finalizar essa base. E agora já tá na hora da gente dar acabamento, que é escolher a forma que a gente vai fechar aqui a nossa peça. Vamos finalizar aqui esse fiozinho aqui, ó. A gente vai vir aqui, aonde tá aqui o primeiro pontinho da nossa carreira, ó. Vai passar a nossa agulha lá de trás, das duas alcinhas. Puxar essa pontinha de fio lá pra trás. E vir aqui no último pontinho feito, a gente vai passar a nossa agulha pra sair ao meio dele aqui, ó. E puxar esse fiozinho lá pra dentro. E assim a gente simula uma correntinha aqui, ó. Agora é só ajustar e esconder essa pontinha de fio lá pra dentro. Esconder essas pontinhas de fio, finalizar elas. Então agora é só decidir aí o que a gente vai colocar aqui pra fechar. No início eu estava pensando em colocar um fecho, tá? Dá pra colocar na hora que tá fazendo o ponto baixíssimo aqui, ó. É só marcar certinho ao centro aqui pra você fazer correntinhas e deixar o espaço do seu fecho, tá? Que é esse espaço aqui, ó. Só que também tem um porém. Essa partezinha aqui pode ser que fique aparecendo aqui atrás, ó.
certo? Na hora que você passa ela, aí a pontinha, mas a plaquinha que vem aqui, pode ser que fique aparecendo. Mas se você tiver uma etiqueta pra tampar, né? Uma etiqueta que vem atrás assim, pra tampar, tampa e nem vê, certo? Pode colocar um imã, que eu acho que é o que eu vou colocar, um imã de costura aqui e dar um detalhe de acabamento aqui, certo? Pode colocar esses fechos. Esse fecho também é bem bonito, bem fácil de usar. Pode colocar ele aqui. Ou um fecho desse de lapela também, que também fica bem bonito. Mas vou colocar aqui uma etiqueta, um imã de costura. Vou costurar um imã aqui e vou fazer um acabamento com um desses porta-alça aqui, ó. Um enfeitezinho aqui na frente aqui pra dar um charme aí na minha bolsa, certo? Aí eu vou colocar ele aqui. Essa pontinha dele fica lá pra dentro escondida, tá? Coloco ele aqui, ó. Só ajeitar ele aqui, coloco ele aqui. E vai ficar bonitinho aqui a minha bolsa, certo? Vou dar o detalhe final aqui do imã aqui e já volto pra mostrar o resultado. Gente, lembrei que eu tenho esses imãs aqui, que já tá no couro, ó. E aí ele é super fácil de usar, porque você só passa o fio aqui, ó. E aí ajusta aqui, onde você vai colocar certinho e dá um nozinho lá pra dentro. E aí eu vou usar esse daqui. Gente, então já coloquei aqui o meu botão imantado e coloquei aqui o meu porta-alça. E esqueci de cuidar aqui pra não arranhar. Acabei arranhando aqui, tá vendo? Ó, acabei arranhando aqui pra apertar com o alicate ali pra não soltar. Me esqueci e acabei arranhando. É uma pena, né? Eu tenho outro, eu acho que eu vou trocar ele pra ficar bonitinho aqui. E agora, o que eu vou passar aqui? Eu posso passar esses chaveirinhos, sabe? Dessas franjinhas que eu costumo usar nas minhas bolsas, que é bem prático e simples de usar, que são essas franjinhas aqui, ó. A gente pode passar aqui, que já fica bem bonitinho, só que eu tô achando ele bem grande. Ele teria que ficar um pouquinho mais em cima pra ficar mais bonitinho. Mas mesmo assim eu tô achando ele grande. Ou então eu corto ele aqui, né? Pra ele ficar mais ao meio aqui, ó. Mas aí eu não vou colocar esse. Eu vou fazer diferente hoje. Vou usar duas ponteiras. Essas ponteiras, tá vendo? Vou usar duas. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço do meu fio e vou torcer, ó. Deixa eu só queimar a pontinha desse fio aqui pra não desfiar. E como que eu vou fazer? Ó, só torcer, segura de uma ponta a outra e vai torcendo o fio. Torce, torce, torce até ficar bem torcidinho. Na hora que você terminar de torcer, pode torcer bem torcido, tá? Pra ficar bem bonitinho. Na hora que você terminar de torcer, o que você vai fazer? Deixa eu torcer aqui mais um pouquinho. Vai soltando e aí pega e atrapalha o processo. Terminou de torcer, você vai vir com uma ponta na outra. E aí ele vai ficar torcidinho assim, ó. Tá vendo? Ele vai acabar se enrolando um ao outro. Igual uma rosquinha. Vai ficar assim. Aí eu já fiz o meu aqui, como eu não quero grande, né? Já fiz aqui o meu. Vou colocar duas ponteiras aqui, mas antes de colocar a minha ponteira, eu vou vir aqui, ó. Passar aqui o meu cordão aqui. E ele vai ficar assim, ó. Ficou assim. Agora eu venho e coloco as minhas ponteiras bem aqui. Uma de cada lado e dou um nozinho na ponta pra ela não cair.
Dou um nozinho aqui na ponta, ó, pra não cair, tá? Coloco do outro lado da mesma forma. E finaliza a sua peça. Eu ainda vou colocar a minha etiqueta aqui, tá? E vou fazer aqui uma alcinha aqui de mão aqui, com uma argolinha articulada. Usando aqui, coloquei aqui, ó, já arrumei as minhas ponteirinhas aqui, minha etiqueta. Ó como que ficou dentro, nossa bolsa, bem espaçosinha. E agora, eu vou usar uma argolinha dessas articulada, menor. Vou colocar aqui de ladinho, ó. Só passar aqui de ladinho. E uma corrente bem fininha para colocar aqui ao lado. Aqui ao lado. E fica dessa forma. Pode colocar também aqui essas alcinhas de mão de couro. Eu tô sem aqui agora, mas pode usar uma, tá? Acho que eu vou dar uma diminuída nessa corrente para ela ficar um pouquinho menor. E ficou dessa forma a nossa peça de hoje. Esse é o resultado da nossa peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma peça super fácil de fazer. Agora, para final de ano, nossa, pede muito essas clutch de mão, essas bolsinhas de mão, né? Pra gente usar aí nas festas de fim de ano. E essa cor aqui no persa, mesclado persa, tá lindo. Se você gostou, você deixa seu joinha aqui pra mim nesse vídeo, que me ajuda muito, tá bom? Deixa o seu comentário aqui, comenta pra mim o que vocês estão achando, o que você quer ver por aqui, tá? Qual o modelo de bolsa que você quer ver por aqui, que eu vou procurar trazer pra vocês. Gente, outra coisa, me acompanhe lá no Instagram, o link do Instagram tá aqui na descrição do vídeo, que eu tô sempre presente lá, tá? Pra tirar as dúvidas de vocês, tô sempre lá respondendo o direct lá de todo mundo, tá bom? Então me acompanhe lá, vou estar te esperando lá. Se você não me acompanha lá, vai lá me acompanhar lá no Instagram. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve pra não perder nada. Às vezes eu demoro um pouco mais pra postar, mas é pela correria do dia a dia, tá? Mas prometo que eu vou passar a atualizar melhor aqui o canal pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!